bizarro iceberg da Idade Média. Vocês que me recomendaram esse. Me recomendaram esse. Daqui, eu só sei. Quem vai falar? Ah, o zigoto aberto. É só isso aí, só. Bora pro vídeo. Bom dia, Miku. Semideus. Eita. Oxe, o cabo rodando. Semideus é o melhor. A rapaziada fala muito. Tipo assim, eu acho que eu vi um iceberg de algum outro canal. Aí alguém comentou assim, Leozinho, largue esses iceberg e vá ver o do semideus. Aí tamo aqui, aí tamo aqui. Aí me recomendaram esse. O iceberg, pra quem não sabe, é uma foto paralisada. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de iceberg aqui no canal. No vídeo de hoje estaremos conversando sobre o iceberg da Idade Média. Aí, a Idade Média Eu tô chegando na Idade Média, né? Eu tô por volta dos 30 anos já. É a Idade Média. é como é chamado. Foi mal, rapaziada. Foi mal. Foi pra descontar aí aqui, ó. Só nós aqui, ó. Eu e você aqui, ó. Só pra... Aí tá. Olha a piadinha besta. Um período histórico que foca na Europa, que durou entre os séculos 5 e 15. Os historiadores datam como início da Idade Média a queda de Roma em 476 e colocam o seu Aos 40? Eu sei não, menino. A terceira idade é quando? A idade velha. A idade nova? A idade média? Eu ri muito? Ah, então foi feliz. Que engraçado, Léo. Vai mostrar o pênis. Não, eu não vou não mostrar o pênis, não. fim na conquista de Para aí de pedir, para aí. romanos em 1450. Eu não quero ser objetificado por vocês. Por que vocês ficam me objetificando? Olha, eu fico me coberto todinho. Eu moro no Ceará. E eu fico aqui, ó, de moletom pra vocês não me objetificar. Ou seja, o período que conhecemos como Idade Média começou com a queda do Império Romano do Ocidente e terminou com a queda do Império Romano Idade do Média era Oriente, desgraça, do Império Bizantino. O período ficou marcado pelos Mas não, eu tentei. os cavaleiros, feudos, grandes impérios e reinos, e por muitos mistérios que estão localizados principalmente nas suas primeiras décadas. Embora. Coisas que surgiram durante esse período que influenciam a nossa sociedade moderna até hoje. E neste vídeo estaremos conhecendo alguns fatos e teorias obscuras e interessantes Queimavam bruxas. sobre A mulher lavava a roupa só com a mão, eles já falavam, aquela mãe ali, uma bruxa arruma tacar fogo. esse período, sendo que esse vídeo pode se tornar o primeiro de uma série de icebergs onde exploraremos períodos históricos. Eita. Se vocês gostarem dessa ideia, não se esqueça de Idade Média tem elfa, peitudo e magia. Tem não, cara, isso aí é só no livro de fábula. Se tu nascesse mulher, não vale a pena não nascer mulher não, nesse tempo aí não. Hoje também não vale não, mas aí vai de cada um. comentar Vai de cada um. embaixo e Sei que esse desgraçado. deixar um like nesse vídeo. Lembrando A minha mulher, quem perguntou esse dia, falou, se você pudesse reencarnar, você reencarnaria como uma mulher? Eu falei, eu? Eu mesmo não. que eu usei como base Eu mesmo não. Aí eu perguntei pra ela, a mesma pergunta. Eu falei, você reencarnaria como um homem? Ela falou, Deus o livre. Eu falei, pois é. Eu acho que é porque... Eu acho que é porque a gente já tá acostumado de viver como a gente, tá ligado? Aí, pra se ver como na outra posição é bem difícil. É porque assim, eu não gosto, porra, eu ia ser criticado pra caralho. Porque, vamos lá, eu não gosto de pentear meu cabelo, eu não gosto de me arrumar, eu não gosto aí pronto, aí teria que usar maquiagem, aí eu ia ser aquelas mulher velha esculambenta, velho, que andar toda de qualquer jeito, porque eu não gosto de me cuidar. Aí tem que lavar o cabelo, tem que usar maquiagem, tem que isso e aquilo pra ficar bonitinho. Pô, não ia ser meu estilo, pô. Aí não ia valer a pena, tá ligado? É por isso que eu não queria. Ai, tem que menstruar todo mês. Putz, mó trampo, mano. Não quero não, gosto não. Dou o valor da porra. Dou um valor da porra pras mulheres que... Um monte de coisa. Cólica, putz. O homem gripado morre, imagina com cólica. Livre. para esse vídeo 2 icebergs que eu encontrei no Reddit sobre esse tema, sendo que um deles foi postado lá no subreddit Icebergs Brasil e foi feito pelo usuário Victor. Ambos eu deixarei aí embaixo na descrição deste vídeo. E agora, sem mais explicações, vamos conhecer o iceberg da Idade Média. Bom dia, tô bom, Akira. Eu pegaria a cólica na porrada, passava as mulheres. É um herói!
Idade das Trevas. Idade das Trevas, ou Dark Ages, é um termo que é frequentemente usado para se referir à Idade Média. O termo foi criado durante o século XIV Não era porque não tem energia e os caralho? pelo intelectual e humanista italiano Francesco Petrarca, que é muitas vezes usado de forma pejorativa, dando a ideia que esse período era um tempo de decadência, muito causado pela queda do Império Romano, com a Europa sendo dominada por bárbaros. Faz sentido mesmo, né, mano? Imagina, tu não tem um governo que não rege teu povo. Ai, peste. E realmente ali era o mais forte sobrevivem. Existe a ideia levantada por Petrarca que muito do conhecimento clássico que foi desenvolvido durante a Antiguidade, seja nas artes ou na ciência, foi perdido durante esse período, sendo apenas resgatado durante o Renascimento. O próprio Petrarca era um grande admirador dos gregos e romanos antigos. O termo também é bastante usado para se referir à falta de informação que temos do início da Idade Média, fazendo com que os historiadores fiquem no escuro em relação ao que acontecia em certas partes da Europa, principalmente a Grã-Bretanha, nos seus anos iniciais. Algo que atualmente é chamado de Idade Média Arcaica ou Alta Idade Média. No entanto, muitos historiadores não gostam de utilizar o termo Idade das Trevas, já que o período não foi de todo sombrio. Afinal, coisas como universidades começaram a surgir na Europa durante esse período, além de avanços significativos na É por isso que sai da Idade das Trevas, né? agricultura, artesanato e arquitetura. Mansa Musa. Mansa Musa Eu já ouvi esse nome. Esse nome Mansa Musa já. É do muçulmano? Não, eu devo estar maluco. foi o imperador do Império do Mali É o ditador do Mali? na África entre os anos de 1312 a 1337. Ah, é porque se chama de Musa, né? Do muçulmano. Por estar na minha cabeça. Mansa Musa é atualmente considerado uma das pessoas mais ricas da história, com uma fortuna que consegue ser maior do que os maiores ricos da atualidade. O Império do Mali durante o século XIV era o centro da produção de ouro da região, o que fazia o seu monarca ser bastante Aí é bom, Dá né? até para dizer que eles eram a Dubai da Idade Média. Analistas modernos estipulam que as riquezas de Mansa Musa valeriam hoje mais de 400 bilhões Ah, porra! de dólares, considerando a inflação. Ele saiu distribuindo ouro no Egito, tu falou despencou. Existe até a história que fala que em 1324, Mansa Musa fez uma peregrinação até Meca, e no Então ele já foi o cara mais rico da história, sim. caminho, ele fez uma parada na cidade do Cairo, onde ele começou a distribuir ouro para a população. E ele distribuiu tanto ouro que a economia local simplesmente foi destruída, com tanto ouro que entrou na cidade de uma vez. É dito que o Egito demorou 12 anos para se recuperar da passagem do imperador de Mali na Pô, mas aí realmente acaba de extrair a economia mesmo, viu? região. Caralho. Bestiários. Bestiários, durante a Idade Média, eram livros que descreviam animais e criaturas espalhados pelo mundo. Muitos desses seres descritos nesses bestiários eram criaturas fantásticas, como unicórnios, grifos e centauros, sendo que até mesmo os animais que realmente existiam eram representados de uma forma bem estranha. Os bestiários eram escritos principalmente por monges católicos e carregavam diversas passagens O tamanho do chifre desse unicórnio. moralistas, com lições de moral e alegorias cristãs, além de, é claro, descrições desses animais, O boi tá cagando fogo. como seu habitat e características físicas, muitas das vezes misturando fatos com fantasia. Parece um leão misturado com hiena. Martim I de Aragão. Esse foi o nome de um rei de Aragão que reinou de 1396 até 1410, o ano de sua morte. Além de rei de Aragão, atual Espanha, ele também foi rei da Sicília a partir do ano de 1409, O mapa todo picotado. já que ele também era herdeiro desse reino. Algo que é muito comentado sobre Martim é a sua morte, já que é dito que o rei havia morrido após o seu bobo da corte fazer uma piada que ele achou tão engraçada
engraçada que ele literalmente morreu de rir. Exatamente, ele morreu porque ele Armaria. sendo que, segundo a história, naquele momento Cabelo era ele engraçado, estava viu? sofrendo uma indigestão alimentar por ter comido um ganso inteiro, algo que supostamente ele fazia com frequência. Logo, segundo Os caras pegar, porra, como não tinha higiene nem nada, mano, acaba pegar um ganso cheio de bactéria, mano, e acabar ele sozinho. dessa história, a indigestão junto do seu riso histérico o teria levado a óbito. Essa versão, no entanto, é um pouco questionada, acreditando que essa causa de morte teria surgido em uma crônica escrita alguns anos depois, já na Renascença. Na verdade, é incerto como se deu a morte Não, de sal Martim de I, levantando hipóteses que sua morte se deu graças à sua obesidade, alguma peste ou até o seu envenenamento. Mas caso essa história que ele morreu de rir for verdade, qual será que foi a piada que ele ouviu? Tá aí, né? Mas uma coisa que eu pagaria pra ouvir. Realmente, gostaria de morrer de rir também. Melhor nem saber, né? Não, pô. Quero. Absando? Por que não existe flor preta? O Santo Sudário. O Eita. Santo Sudário, ou Sudário de Turim, é um dos artefatos mais estudados e polêmicos da história. O sudário seria um pedaço de pano que se acredita ter sido usado como mortária fúnebre e ter envolvido o corpo de Jesus Cristo Ah, pega. após Esse é bait? da sua E aí, Gnome? crucificação. E isso seria comprovado graças à imagem de Jesus que poderia ser vista nesse sudário, com uma imagem mais nítida podendo ser vista através de negativos fotográficos. Apesar de alguns considerarem essa mortária que envolveu o corpo de Cristo, Armaria. existem muitas controvérsias em torno dessa peça. As primeiras menções do Santo Sudário datam da Idade Média, mais em específico de 1354, quando foi exibido em Lille, na França, atualmente estando na Catedral de Turim desde 1578. Como dito antes, o Sudário de Turim é um dos artefatos mais estudados de todos os tempos, porém não existe um consenso que explique a sua origem exata. A partir de estudos... É só acredita, é? É só isso aí, só? Fala, vê aí. É isso aí, porque sim. Eu derrubei o negócio aqui, mas eu tô apanhando. É isso aí, porque sim mesmo. de carbono feitos em 1900. Ponto confia, Foi exatamente. levantado a possibilidade que o sudário foi forjado durante a Idade Média, O entre quê? os anos de 1260 a 1390, podendo ter sido realmente usado para envolver o corpo de alguém que foi crucificado, que É. fosse de Mas não necessariamente ser Jesus, né? fato Jesus. Mas não se sabe ao certo, já que muitas pessoas ainda consideram que o artefato está ligado à morte de Cristo. Logo, talvez nunca tenhamos uma certeza da sua legitimidade e origem. Acredita se quiser. Prestes João. Prestes João foi uma figura lendária que existiu no imaginário da Idade Média entre os séculos 11 e 15. Prestes João seria um rei cristão que governaria um próspero reino no Oriente. Ele mesmo, segundo a história, era descendente de um dos 3 reis magos. Ele mesmo dizia. Era dito que o seu reino carregava o cristianismo por mais de 1000 anos, e era um lugar de abundância e felicidade, e que tinha uma localização incerta, com especulações que falavam que o seu reino se localizava em algum lugar da Índia, ou até posteriormente na Etiópia. Os relatos também mencionavam que o seu exército marchava com cruzes de ouro, e que ele tinha o poder de curar doenças e garantir a juventude eterna. O próprio Prestes João tinha mais de 500 anos. Ai, não sei, Barão. Já que ele tomava da Não fonte sou da estudiólogo. juventude que existia em seu reino. Segundo algumas versões, a lenda surgiu através de uma carta que começou a rondar a Europa na época, chegando até o imperador bizantino Manuel I e o Papa Alexandre III, que era supostamente escrita por um sacerdote soberano de um reino fantástico. Nesta carta, ele prometia apoio militar nas cruzadas contra os muçulmanos na Terra Santa. A suposta existência desse reino motivou diversas expedições marítimas nos anos seguintes, incentivadas pela pressão crescente dos muçulmanos na Terra Santa, tentando encontrar esse reino para justamente conseguir esse tal apoio militar, com expedições promovidas principalmente pelos portugueses. Expedições essas que eventualmente culminaram na descoberta do Brasil. No entanto, o Descoberta não. O Brasil tá descoberto já. reino de Prestes João nunca foi encontrado.
Então, os caras jogando futebol com ovo? Futebol medieval. Futebol medieval é o nome de uma série de atividades físicas que eram praticadas principalmente na Inglaterra desde meados do século XII. Atividades essas que posteriormente deram origem ao futebol que conhecemos hoje. O futebol medieval ou futebol escolar era um esporte bastante caótico e violento, onde um grupo massivo de pessoas corriam atrás de uma bola por uma cidade, Caralho, muito foda. tendo praticamente nenhuma regra, Muito foda. sendo que aparentemente Muito melhor. Imagina a gente tá assistindo isso na televisão hoje em dia do que 11 cabas jogando bola. Ai, chutou no gol. Ai, imagina essa porra na televisão. Um monte de gente correndo atrás de uma bola, tu sai no murro. Porra, muito foda. algumas vezes, dois times disputavam um testículo de porco no lugar da bola. Pois é. Ele era disputado principalmente durante festivais religiosos, como é o caso do Entrudo, que acontece durante 3 dias, Ó o Freire, ó o Freire. que Ó o Freire. Toma, está estilo. antecedem a Quaresma. Dado a sua natureza caótica e violenta, o futebol medieval foi banido em diversas ocasiões, com a prática morrendo de fato na Inglaterra. Ei, mano, fale não, mano. Eu tô morrendo de fome, meu. Eu tô em cutting. E hoje, e agora minha dieta tá muito restrita, barão. Fiz um franguinho de manhã, ó. Que eu tô doidinho pra ir almoçar. Em 1835, quando foi passada uma lei chamada Highway Act, que proibia a prática de futebol em vias públicas. Atualmente, versões mais modernas do futebol medieval são praticadas em eventos e festivais. Só pau e água, Léo. Não, pra falar a verdade, tem um bocadinho de comida ainda. Sim, não, um bocadinho não. Um bocadinho não. Eu achei que ia ser um bocadinho. Eu tava comendo 200 gramas de arroz, aí desceu pra 80. Aí é só. Eu achei que ia ser umas 100. 100 pra mim tá ok. 80 é loucura já. Mas eu vou comer alface e tomate, vai dar certo. A Guerra do Balde. Esse é o nome de um conflito que foi travado entre duas cidades italianas, Modena e Bolonha, no ano de 1325. Essa guerra estava dentro do contexto do conflito entre os guelfos e os gibelinos, sendo os guelfos partidários do papado e os gibelinos apoiadores do Sacro Império Romano. Oxi. Bolonha era predominantemente Cara, só nome ruim. Bolonha? aparentemente Ravena. guelfa, enquanto Modena inclinava-se para os gibelinos. Essa divisão levou a constantes discussões e tensões entre as duas cidades-estado ao longo de várias décadas. A guerra em questão estourou quando soldados de Modena invadiram a cidade de Bolonha. Bora, a internet caiu, voltamos. A guerra em questão estourou quando soldados de Oba, o balde. invadiram a cidade de Bolonha durante a noite para simplesmente furtar um balde do poço central da cidade. Esse furto do balde deu início ao conflito entre as duas cidades, com Bolonha mobilizando mais de 30 mil soldados e 2 mil cavaleiros para atacar Modena, que se defendia com 5 mil soldados e 2 mil cavaleiros. Os dois exércitos se encontraram na vila de Zapolino, e mesmo com o menor número, Modena saiu vitoriosa. E aí, Murilo, participava de uma guerra dessa daí? Porque a tua parada é ficar sentadinho, jogando drone no povo, né? E aí? E essa aqui? De botar a lança na mão e escude pra cima. Ia? Do único combate dessa guerra. As forças de Modena conseguiram derrotar o exército bolonhês após 2 Foi por causa do balde não, mano. A rapaziada já tava se estranhando já. horas de O balde foi só a motivação. combate, causando cerca de 1000 baixas do lado de Bolonha Ficar nas catapultas é, né, Barão? Quer ficar atirando de e longe. 500 no lado de Modena. Posteriormente, o conflito foi encerrado graças a um armistício. E no fim, o balde roubado, que foi o estopim para o conflito, ficou no lado de Modena, sendo usado como um troféu que simbolizava a sua vitória. Meu Deus. Sendo uma guerra que é lembrada hoje em dia por ter se iniciado por um motivo bastante trivial. Bizarro. Quer dizer, Trivial pra porra. essa é uma versão da história que você costuma ouvir por aí. Na verdade, parece que essa guerra se iniciou por um outro motivo, com o exército de Modena não necessariamente roubando aquele balde de Bolonha. Parece que os soldados de Modena pegaram o balde só no final da guerra, justamente para usá-lo como um troféu. Pô, nem certeza, esse balde tava escondido aonde? Semideus tá fumando maconha. Que é isso aí, Semideus? Pare com a maconha. Esse é maconheiro. Ele aqui, é? Ele aqui? Tem o nome dele ali.
Vazou sempre Deus. Ele botou ele ali fumando ainda. Caba safado. Julgamentos de animais. Oxi. Sim, Oxi! Não, aí. Não, loucura. isso realmente Jogar animal. aconteceu em algum momento. Pelo menos a partir do século XII, existem documentações sobre animais passando por julgamentos em tribunais, por terem cometido um, entre aspas, crime. Um dos casos mais antigos conhecido Mas roubar os outros foi animais, levado nem à fudendo. corte por ter matado e devorado uma criança na França no ano de 1226. Tá, O pega. porco foi culpado e queimado vivo. Tá, Geralmente eram animais domesticados que passavam por esses julgamentos, como porcos e vacas, geralmente por causarem a morte de alguém ou causarem danos Como é que prova que essa merda é inocente, mano? a propriedades, sendo que é dito que os animais tinham até advogados que tentavam representá-los. Aí, ó, mano. Sim, isso parece muito um Caralho. sketch de comédia. Na época existia também julgamentos para considerar algum tipo de animal uma peste ou uma praga, como é o caso de ratos ou insetos. O cachorro em alguns outros países. E gatos, comum em alguns outros países. Julgamentos Eu lembro que teve um país aí que a rapaziada tava querendo cancelar o país. Porque ele estava querendo considerar, acho que era cachorro. Cachorro como peste. Aí eles poderiam exterminar, tá ligado? esses que aconteciam mais Porque tava tendo muito cachorro, muito cachorro, muito cachorro, muito cachorro, muito cachorro que tinha animal entrando em extinção. Porque os cachorros saíam comendo tudo que tinha e varria e comia os outros bichos e tava destruindo tudo. Não era gato? Não, gato também teve, mas foi no outro canto já. Gato e cururu. em cortes Mas eu falando mais recente agora. Teve, eu não lembro qual é. Eu vi, acho que foi semana passada. Um cara querendo criminalizar os cachorros pra poder exterminar. eclesiásticos. E o povo, não é pra fazer isso aí não. Não é pra fazer isso aí não. Levar pra casa não quer. Esses julgamentos em específico eram feitos para identificar a peste em questão que estava prejudicando as plantações e buscar uma intervenção para erradicá-las. Historiadores especulam que essa prática acontecia principalmente como uma forma de entretenimento para a população local. Gilles de Ré. Gilles de Ré Ah, tá. Então acho que era isso, Teteus. Acho que era isso. Aí, acho que eu fiz uma fake news aqui sem querer. Misturei com a parada do gato. É isso mesmo. Os caras estão querendo matar cachorro por causa do negócio da Copa. Ah, então eu sou contra. Rapaz, eu sou contra agora. Agora eu sou contra. Os cabos gostavam de uma resenha. foi o nome de um cavaleiro francês que Girafales? viveu durante o início do século XV, que atualmente é considerado um dos primeiros serial killers da história. Eita. Ele lutou ao lado de Joana d'Arc, defendendo a cidade de Orleans de um ataque inglês durante a Guerra dos 100 Tem que matar jogador da Copa. anos. Defesa essa que foi bem sucedida, fazendo Guillet se tornar um herói local, sendo até nomeado como Marechal da França. Ele Tá, também porra. viu de perto a morte de Joana d'Arc, submetida a um julgamento pela Inquisição. Ela morreu por quê? Porque ela era mulher? Foi? Eu não conheço não a história do Joana Dark, não. Eu só conheço o do Fate lá, que o maluco fala, ai, você é Joana Dark, meu Deus. Acusada de heresia, condenada à pena de morte e executada na fogueira em 1400. Desgraça! Após isso, Gilles de Ré se tornou um cara bem diferente do que ele demonstrava anteriormente, desenvolvendo uma estranha obsessão pela morte e por alquimia. Nessa época, na região em que ele morava, diversas crianças que viviam perto de suas propriedades começaram a desaparecer misteriosamente. Era ele, o cara era um herói, mano. Muitos Que bizarro. já suspeitavam de Gillet, porém, dado ao seu status de herói nacional, muitos não queriam acreditar que ele estava envolvido nesses Ah, que bizarro, o cara era um herói, bicho. desaparecimentos. Porém, ele de fato estava. Gillet começou a atrair Joana dizia que ela falava com Deus e a igreja disse que ela falava com o capeta. Ah, foi por isso? jovens até sua propriedade, os convidando para jantar. Lá ele abusava desses jovens e depois os matava e posteriormente até se alimentava do corpo de suas vítimas. O cara é canibal. Era dito que ele convidava outras pessoas para participar desses atos macabros, como dois de seus primos. Certo dia, em 1440, Gilles de Ré foi capturado pela Inquisição, que planejava torturá-lo para conseguir uma confissão desses seus crimes. Mano, muito bizarro, bicho. Algo que nem foi necessário, já que ele confessou só temendo essa tal sessão de tortura. Bora, porra, se os caras falassem, vamos torturar, eu também falava. Eu vou ficar,
tenho nada a esconder não, Barão. Tenho nada a esconder não. Pergunte. Pode fazer a entrevista aí, dá certo. Após isso, ele foi julgado pelo tribunal eclesiástico e condenado à morte Esse cara vai morrer de qualquer jeito. à forca Fala, eu vou morrer, mas eu vou levar os meus. em setembro daquele ano. E seus números de Eu vou morrer só, é. vítimas são bem perturbadores, já que se acredita que ele tenha matado de entre 80 a 200 crianças. Muita Mas gente. é claro que esses números não são confirmados. Os terrores causados por Guilherme de Ré inspiraram o conto do Barba Azul, que conta a história de um homem que se casou 6 vezes, com todas as suas esposas desaparecendo logo após ele se casar com elas. Oxi, e ninguém não tava percebendo isso aí não, Barão? Já Não, aqui já é bizarrice. que ele as matava e escondia os seus corpos dentro de sua casa. Acaba casou 6 vezes e ninguém... E a mulher? Cala a boca. Rei Uig. Esse é o nome de um reino que existiu no atual país de Gales, por volta do ano 500, que foi praticamente esquecido pelo tempo. Existe pouco material e menções desse tal reino em documentos sobreviventes. Se especula que o nome Rei Uig venha de um dos seus governantes, um rei chamado Ren, sendo algo que poderia ser traduzido como a Terra de Ren, no galês antigo. Porém, até mesmo a presença desse tal reino em manuscritos antigos tem escritas que diferem uma das outras. E também a localização desse suposto reino é incerta. Se acredita que ele se localizava na região de Defed, porém sem demarcações precisas, ou seja, o reino simplesmente desapareceu entre as areias do tempo, sendo um bom exemplo de várias coisas que não sabemos muito sobre, que estão relacionadas ao início da Idade Média. Não, fizeram uma emboscada pra ele, provavelmente. A Cruzada das Crianças. É lá A ele. Cruzada das Crianças foi um acontecimento relacionado às cruzadas Elas entraram no Roblox e de reivindicaram os direitos dela, mano. De falar no chat online. que ocorreu no ano de 1212. Ela surgiu dada ao fato da primeira e da segunda cruzada não conseguirem conquistar Jerusalém dos muçulmanos. Logo surgiu a ideia de que a Terra Santa deveria ser conquistada de forma pacífica por pessoas de coração puro. Mano, eu tô até prevendo aqui o que vai acontecer, Barão. No caso, crianças ou jovens. Logo se formou um movimento onde diversos jovens se proporam a marchar até a Terra Santa e conquistá-la pacificamente, convertendo os muçulmanos ao cristianismo. Muito desse tal evento mistura fatos históricos com narrativas ficcionais, sendo que é dito que a tal Cruzada das Crianças foi liderada por 2 garotos, um francês e outro alemão, que teriam recebido visões divinas que os instruíram a liderar esse movimento. Mas liberaram eles a passagem? De sucesso em seu objetivo, com diversos problemas financeiros e logísticos, com até participantes dessas cruzadas sendo capturados e vendidos como escravos. Era perceptível, era fácil, né, de entendimento disso. Sendo que os historiadores acreditam que não participaram apenas crianças desse movimento, mas também jovens adultos e camponeses. A Cruzada das Crianças é considerado o primeiro grande movimento jovem da Europa. Acabou com 12 anos de idade no meio, não sabia nem o que era. Camada 4. Nunca joguei Duelista de Rosas, Yu-Gi-Oh! Achava muito feio, ficava entendendo nada. Via todo mundo falando, esse aqui é um dos melhores jogos de Yu-Gi-Oh! Ficava vendo assim, ó, não entendia porra nenhuma. A Maldição de Jacques de Molay. Jacques de Molay foi o último Já ouvi o nome dele. grão-mestre da Ordem Ah, não, acho que eu também tô confundindo com o Demolei. Que é aquele... Não é um culto, é um culto? O Demolei? Eu esqueci o nome deles. dos Templários. Ordem essa que atuou nas cruzadas e tinha como função proteger os peregrinos Os maçons, né? Os maçons. Maçonaria. Onde ele é guloso. Que estamos vendo o iceberg da Idade Média. É curiosidades e fatos. que viajavam até Jerusalém e os cristãos que ali habitavam, sendo que a ordem, ao longo dos anos, acumulou uma considerável riqueza. Porém, em 1187, a Terra Santa foi conquistada por Saladino e os Templários foram expulsos de lá. A ordem então começou a perder sua reputação, se tornando cada vez mais independente do papado, sendo até
até acusado de extorquir pessoas por dinheiro e de ser uma grande ameaça para os reinos da Europa. O tal Jacques de Molay foi eleito como mestre da ordem em 1293, e nesse período o Papa Clemente V e o rei da França, o Felipe IV, se juntaram planejando fazer uma nova cruzada, desta vez unindo a Ordem dos Templários com os Hospitalários, algo que Jacques não concordava, crescendo assim as animosidades entre o líder dos Templários, o Papa e o rei Felipe. Inclusive, parece que o rei Felipe devia Esse cara que é famoso, é o Rei Felipe? dinheiro aos Templários, Eu sou muito ruim com história, bicho. Eu sou muito ruim. o que fazia ele ter mais motivações para querer pôr um fim a essa ordem. O rei então começou uma campanha difamatória contra os Templários, os acusando de heresia. Essa campanha parece também ter sido motivada em grande parte pelo desejo do rei Felipe IV em confiscar as riquezas dos Templários. Isso resultou na prisão de Jacques de Molay em 13 de outubro de 1307, junto com todos os outros Templários. Após isso, Eles só aceitaram. Jacques começou a ser torturado, fazendo ele ser forçado a admitir algumas das acusações de heresia que eram propagadas por Felipe IV. Assim, Jacques de Molay Morte. posteriormente foi condenado à prisão perpétua em 1314, Ah, então não é morte, não? após anos de tortura. Condenação essa que foi trocada para a morte após Jacques, durante o seu julgamento público, falar para todos que os Templários eram inocentes e que eles foram submetidos à tortura para confessarem essas tais heresias. O rei Felipe Que conversa, rapaz. então tomou o lugar do julgamento que era do Papa e condenou Jacques à morte pela fogueira. E enquanto o Templário ardia nas chamas, o mestre Templário amaldiçoou tanto o rei Felipe quanto o Papa Clemente. Será que isso aqui é baseado em tipo... O Castlevania é baseado nisso aqui? O pior- Não sei. Não, acho que não. Porque no Castlevania, se eu não me engano, é a mulher do Drácula, né, mano? E ela nem amaldiçoa. Ela fala, ei, mano, vocês é burro demais. Por favor, Drácula, não mate ninguém. Aí o Drácula fala, o quê? Os amaldiçoando, segundo a história, até a sua 13ª geração. E parece que a sua maldição realmente funcionou, já que tanto o rei Felipe quanto o Papa Clemente Ela abriu o morreram inferno. alguns meses após a sua execução. A própria dinastia do Felipe IV, a dinastia capetiana, Vixe, começou a passar Maria. por instabilidade Vixe. após a sua morte. Com Ave seus Maria. Esse cara era o herói, esse aí? sua dinastia perdendo o controle da França em 1328. Capetiana. A República de Cospaia. E já de algo que surgiu bem no fim da Idade Média, Cospaia. temos a República de Cospaia, um estado autônomo que se localizava na atual Itália, que surgiu a partir de um erro cometido na demarcação territorial entre os estados papais e a República. Papais e mamães, Zizi. Nessa demarcação não foi atribuída a nenhum país uma porção de terra de cerca de 3,3 km², que virou por causa disso uma terra de ninguém. Vendo isso, os habitantes dessa região decidiram fundar seu próprio país, que se tornou a República de Cospaia. Aí, Muliro, por que tu não vai tomar nesse teu cu, meu irmão? Os estados papais Tem uma rola não pra tu sentar aí não, no teu trabalho não? simplesmente reconhecer a independência desse país recém-formado, já que eles não achavam que valeria o esforço tomar aquele pequeno pedaço de terra. Os habitantes locais então se organizaram de uma forma bastante peculiar. Em Cospaia não existia... Não, você tá comendo bolo, tá sentado na pica. Mesmo existiam prisões ou uma força policial ou um exército que defendia o território. A nação, na verdade, era gerida por um Moleque grupo de maldito, meu anciões irmão. que se reuniam com patriarcas de famílias que viviam lá e uma igreja da região para decidir coisas relacionadas à gestão do país. No entanto, é debatido se eles tinham algum tipo de imposto que os habitantes tinham que pagar. Imposto é roubo, imposto é Tem a roubo. possibilidade desse conselho cobrar das famílias uma espécie de taxa. Eles tinham até um lema que, traduzindo do latim, seria algo como liberdade perpétua e firme. Como é que sonega nesse local tempo aqui? Se baseava principalmente na produção Nesse tempo aqui nem dava pra sonegar, né? Eles iam buscar na sua casa, mano. Falei, boys. Cadê? Minde. Vim buscar na sua casa, pô. Não tem como sonegar nessa porra, não. Infelizmente.
e venda de tabaco, que fora da República tinha diversas restrições, fazendo com que Cospaia recebesse o nome de a capital do tabaco. Cospaia também atraía diversas pessoas que fugiam da lei em seus respectivos territórios, encontrando lá um refúgio. A República durou até que bastante, perdurando até o ano de 1826, quando o território foi novamente anexado aos estados papais. Os representantes da República de Cospaia assinaram um tratado para anexação em troca de uma moeda de prata e permissão para continuar cultivando tabaco, que foi expandido Não, tá bom já, tá bom já. territórios após a anexação. Porra, canice finita. E papaya. A praga de Justiniano. Esse é o nome pelo que ficou conhecido uma pandemia de peste bubônica que afetou todo o mundo mediterrâneo durante os anos iniciais da Idade Média, entre 541 a 544. Aí é desgraçado. A praga ganhou esse nome já que ela aconteceu durante o reinado do imperador bizantino Justiniano I, sendo que ela afetou principalmente o seu império. A doença foi espalhada pelo Mediterrâneo, transmitida por pulgas de ratos que vinham junto de mercadorias vindas no navio. A cidade de Constantinopla. Tem teorias também que fala que eles vinham como, porra, tem água pra caralho. Eles vinham o mato boia, né? Tinha tipo a ilha ilhas de mato, um monte de coisa assim, tá ligado? Juntava um monte de mato, aí fazia tipo uma ilha. Aí ela navegava. Os ratos entravam no meio ali e ia-se embora. Constantinopla, a capital do Império Bizantino, foi a mais afetada pela praga. Acredita-se que cerca de 1/5 da população morreu por causa da doença, sendo que em um dia, pelo menos 10.000 pessoas em Constantinopla vieram a falecer. 10.000?! O próprio imperador Justiniano, segundo documentos da época, contraiu a doença, mas ele conseguiu ser curado. Rapaz. Várias regiões foram afetadas pela peste, como os territórios banhados pelo mar Mediterrâneo, outras partes da Europa, a Península Árabe e até regiões da Pérsia, atual Irã. E ela até mesmo atrapalhou as ambições de Justiniano de restaurar o Império Romano, impactando diretamente nas suas campanhas militares. Tem alguma cidade histórica que tu queria visitar algum dia, Léo? Cara, não. Cara, eu não tenho... Aí que tá, é por isso que eu falo aqui direto. Eu não tenho vontade de nada, rapaziada. Nada. Sabe o que é? Nada. Sabe o que eu gosto de fazer? Ficar deitadinho na minha cama, assistindo um filme, jogando um videogame. E não é nem por preguiça. Eu só não tenho vontade. Porque quando eu tenho vontade de fazer alguma coisa, eu faço. O que eu tenho vontade de comprar, eu compro quando eu tenho dinheiro. Quando eu tenho dinheiro, eu compro, tá ligado? Tanto que eu sou horrível de receber presente. Porque o povo fala, tu quer o quê? Eu falo, não sei. Porque eu fico aqui, ó, 6 meses sem comprar nada, 6 meses. 6 meses sem comprar porra nenhuma. Do nada eu falo, eita, eu quero isso aqui. Eu vou lá, abro a Amazon aqui e compro. Chegou, acabou, não quer mais nada. Sedentarismo não, porque ó, as coisas que eu quero atualmente, e é o que eu faço. Eu saio pra correr no final de semana, eu corro no final de semana. Eu tava querendo fazer arte marcial, abriu aqui uma escolinha de arte marcial perto aqui de casa. Tô fazendo, de noite eu vou. Aí eu gosto de academia, eu vou pra academia. É isso aí, meu cotidiano é isso aí. Faz escola de tiro, eu quero, Murilo. E pronto, isso aí eu tenho vontade. Isso aí eu tenho vontade de fazer só pra aprender, tá ligado? Mas por diversos... Imagina eu com a arma aí, ó. O quê? Você olhou pra mim? Seu otário! Nem pode, mano. Nem pode. Nem pode, mano. Você olhou pra mim, é foda. A praga de Justiniano é atualmente considerada a primeira... Não, mas eu gostaria de ir no stand de tiro. Só pra brincar, tá ligado? Eu tenho umas experiências... Pronto. Eu tenho lugares para visitar? Não. Tem experiências que eu gostaria de ter. Isso é diferente, tá ligado? Porra, aí é foda. Precisa de uma 12 pra poder ter. Isso eu preciso. Isso aí eu preciso. Já vou procurar os contatos aqui. Google. Quero comprar uma 12 ilegal. Onde é que compra? O Google vai dizer. Pandemia da história. Com o chassi raspado. É o chassi que fala? Porque o chassi é da moto, né? Você nem pode reparar FAO. Número de série. Ah, tá. Oxi, imagina, o cabo chega. Oxi, meu amigo, sabe o que eu queria fazer? Eu tô lá no meu sítio lá de boa, tá ligado? Tô lá no meu sítio lá de boa lá.
Tranquilinho. Aí um sujeito esquisito entra assim, tá ali. Porque no sítio, de vez em quando, os cabas entram assim dentro da plantação pra cortar caminho. É um negócio bizarro, mas é bem comum. Mas aí eu também não conheço, né? Não vou dar palco pra maluco. O cabo tá andando assim na minha plantação, assim, saiu. Arthur Morgan. Arthur Morgan. Duas carabinas assim, ó. Como se fosse duas espadas. Tem duas espadas, né? Uma 12 assim, ó. E um rifle assim, ó. Fazendo um X nas costas. O cinto aqui, pra fora aqui, tá ligado? Com dois coldre, com as bichas assim, ó. E eu falo, bom dia. Bom dia. É o quê? Não, eu tô passando aqui. Eu queria um golpe d'água. Tu quer o quê? Tu quer água? Vá-se embora. Aí a água vai-se embora. Já fica, já falei ali, eu já não piso mais ali, aí já fica esperto ali já, mano. Quando ela adquiriu a arma, a população do Ceará irá acabar. Vai não, mas é piadinha. Ou será que não? Aí cadê Mulher? Envia pra eu aí, tu tem um monte de coisa aí. Ô, mas meu sonho, assim, não precisa ser porra, meu sonho é foda também. Sabe o que é que eu queria? Eu queria uma réplica. Não, isso é assim, onda. Eu queria uma réplica de uma 12, de uma shotgun. Acho bonito demais. Acho bonito. Eu vi não, juro, eu passei umas 2 semanas procurando na internet, tá ligado? Procurando. Não precisa de verdade, não, é uma réplicazinha mesmo. Eu tava olhando na. Eu vi que o Calango, tá ligado? Do stream YouTube, ele tem uma. Eu fiquei morrendo de inveja. Acho que foi a. Pronto. Acho que foi a coisa que eu mais invejei. Eu não invejo ninguém. Eu não tenho inveja de porra nenhuma. Zero inveja. Mas nesse dia, eu conheci a inveja. Porque eu fiquei. Porque assim, eu já tava olhando já. Eu já tava olhando e tal. Eu tava jogando Red Dead na época. Aí acho que foi. Acho que foi por isso. Aí eu vi, tá ligado? Eu fiquei, meu Deus, muito pica. Aí eu comecei a procurar assim no Mercado Livre, nos cantos e tal. Aí eu vi que a Calango tinha uma, bicha. Aí eu fiquei, caralho. Tomara que quebre essa porra, mano. Mas tu quer aquelas de madeira ou de polir? Provavelmente pode. Sei lá, mano. Eu queria um que parecesse. Era só parecido. Só bonitinho, só pra. Tô aqui, tá ligado? Eu tava com aquela pistolinha de brinquedo que eu tinha aqui, que eu do nada puxava só pra fazer piadinha. Pô, bonito demais, pô. Parecendo. A Grande Fome de 1315. Oxi. A Grande Fome foi Eu tô sentindo agora. que assolou a Europa durante os Tô anos com fome. de 1315 até 1317. O ano de 1315 foi marcado por chuvas fortes que inundavam os campos, destruindo colheitas, junto de temperaturas bem baixas que dificultavam Você puxava a pistola, eu puxei. Sei não onde é que tá, não. ainda mais o cultivo. Além disso, doenças se alastravam pelo gado, matando animais como vacas e ovelhas, fazendo os camponeses ficarem sem seu sustento. A partir disso, o preço de alimentos disparou e muitas pessoas começaram a simplesmente morrer de fome. O crime não e era possível ver episódios de canibalismo, homicídios e infanticídios. E isso assolou toda a Europa por 3 últimos anos, com as colheitas voltando a florescer a partir de 1317. Mas a situação só de fato se normalizou a partir do ano de 1322. Os números Eu tava pensando em outra coisa aqui. de mortos em todos esses anos é incerto. No entanto, Foi paia. Foi paia. 5% da população da Europa veio a falecer devido a essa crise de fome, principalmente durante esses 3 anos, considerado assim um dos períodos mais sombrios da história da Europa. E esse período pode ter inspirado histórias como o conto de João e Maria, que conta a história de 2 crianças que foram abandonados pelos pais na floresta, encontrando assim na floresta uma bruxa que pretende devorá-los. Almoçar, né? Almoçar, já tá na hora de almoçar. A erupção do vulcão Samalas em 1257. No ano de 1257, ocorreu uma erupção vulcânica na ilha de Lombok, na atual Indonésia. A erupção do vulcão Samalas é classificado como uma erupção de nível 7 no índice de explosividade vulcânica, fazendo com que essa seja uma das maiores erupções do último milênio e de todos os tempos. Acho massa. Aí um negócio aí que eu queria ver. Assim,
Eu não. Putz, eu não queria morrer. Mas eu queria ver um vulcãozão entrando em erupção. A lava caindo assim. E eu vendo assim, eita porra. A erupção fez com que Sem morrer, é claro. Tem como? altas Tem como? ChatGPT. Tem como ver o vulcão em erupção sem morrer? quantidades de cinzas fossem lançadas na atmosfera, bloqueando a luz solar e fazendo com que as temperaturas baixassem drasticamente. Isso afetou até mesmo a Europa, principalmente no ano seguinte, em 1258, onde as baixas temperaturas Acho que ninguém quer morrer. Ninguém é uma palavra muito foda. Eu conheço um monte de gente que quer. Só não vai fazer, mas que quer, eu sei. arruinaram plantações e também matando o gado, gerando fome no continente. Apenas a cidade de Londres viu cerca de 15 mil mortes naquele ano, em decorrências dessas condições, sendo que esse breve período ficou conhecido na Europa como a Pequena Era do Gelo, com o ano também sendo chamado de o Ano Sem Verão. E pensar que um vulcão na Indonésia poderia ter Bom, é um bom adendo. o impacto dessa magnitude na Europa. 25 munições de calibre 12 é 170 reais. 25? Tá bom, pô. Tá bom, o preço tá bom. Achei que era. Antigamente achava que munição era muito mais caro. E a arma, mulher? Pesquisa aí quanto é pra nós. Tem nem porte. Vê aí, mulher, quanto é que fica pra nós? Hipótese do tempo fantasma. Esse é o nome de uma teoria da conspiração desenvolvida em 1991 pelo historiador Uns 5K? Tá, porra. É muito caro. É caro, mano. alemão Hilbert Illich. Segundo ela, existe 297 anos na história que foram inventados e nunca realmente aconteceram, fazendo com que, segundo essa teoria, hoje não estarmos no ano de 2025, mas sim no ano de 1728. Esse tal Faz tempo tempo. fabricado estaria entre os anos de 614 a 911. Essa ideia vem, segundo o historiador, de que supostamente houve uma conspiração para alterar o calendário para associar o reinado do imperador do Sacro Império Romano, Otão III. Otão? É que não me merda da peste. Matar alguém, Léo, vale dinheiro. Pra tu ver. É melhor pagar alguém de jeito aí, mano. Tá maluco? Pelo menos 5 mil, os cabas tão aceitando 3 mil. E o cabo já vem com a arma dele já, né? E o cabo vai preso acho que é mais vantajoso. É mais vantajoso pagar alguém mesmo. No ano 1000, que na sua época tinha uma forte importância. Essa conspiração envolvia até figuras como o Papa Silvestre II e o imperador bizantino Constantino VII. Na conspiração é dito que tudo que sabemos sobre esse período de 614 a 911 foi fabricado, como por exemplo o reinado de Carlos Magno, O homem! o rei dos francos, que viveu durante esse período. Segundo essa teoria, ele nunca existiu e todos os documentos que comprovariam a sua existência foram forjados. Oxi! Tudo isso para criar essa narrativa que favorecesse o reinado de Otão. Afirmações essas sustentadas em supostas lacunas que existem durante esse período, O povo tudo derretendo. já que grande parte dele se encontra dentro da tal Era das Trevas da Alta Idade Média. Mas obviamente essa teoria é muito contestada no campo acadêmico, com críticos dessa teoria apontando diversos registros que datam desse período que foram feitos inclusive fora da Europa. Logo, a hipótese não é muito considerada. Então dá para dizer que estamos em 2025 mesmo. 2026, não tamo não. Ei, Deus. Tá errado essa aí, tamo em 2026. É mentira essa última aí, essa última frase. Mas é porque na história, na escola, Barão, é chato de estudar, tá ligado? Qualquer disciplina. Qualquer disciplina na escola é chato. Chato. Qualquer disciplina é chato. Sabe por quê? Porque o professor é chato. Ele não, necessariamente, ele não traz ferramentas didáticas pra deixar a aula interessante, não. Só é chato. Aí, exemplo, um cara bota um monte de palavra num quadro e depois ele fala, olha, pessoal, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui, isso aqui. Tem um livro aí, leia. Acabou-se, tá ligado? Aqui não. Aqui bota figura, bota vídeo, bota história, bota. Fica muito mais dinâmico, pô. É muito mais curioso. É muito mais curioso. Eu falei, porra, eu sou formado em ciência hoje em dia, mas quando eu tava no fundamental, eu detestava ciências. Depois que eu terminei
eu tive um certo interesse no ensino médio. Mas mesmo assim, depois que eu terminei, eu fui fazer faculdade 2 anos, 3 anos depois que eu já tinha terminado. Deixa eu ver, eu comecei minha faculdade em 2020. Eu terminei em 2016. Não, eu comecei em 2019. Eu terminei minha escola em 2016 e iniciei faculdade em 2019. 3 anos, pô. Nesses 3 anos eu assisti muita coisa, muito documentário, muita, tá ligado? Aí nisso aí foi que eu fui me interessar por ciência. Aí como tinha uma faculdade de ciência perto de onde eu morava, eu falei, vou fazer. Eu fiz mais porque eu não tinha dinheiro para ir para outro canto, pô. Eu fiz mais porque eu não tinha condições de pagar para morar aqui, onde eu moro hoje, tá ligado? Porque a minha cidade, aqui a cidade é grande, aí tem muita universidade, tem faculdade, tem, tá ligado? É muito mais fácil de estudar aqui onde eu moro hoje. Mas quando eu era pequeno, eu não tinha dinheiro para morar aqui. Aí eu fiz a faculdade lá porque era perto de casa. Eu ia de pé, tá ligado? Voltava de pé. Era mais ou menos uns 30 minutos, 45 minutos de pé lá de casa. Aí era tranquilinho. Aí me formei e Aí no segundo semestre eu criei o canal no YouTube e aí estamos aqui. Então eu acho que é isso, esse foi o iceberg da Idade Média. Pô, mas também só fiz redondito também, né, Muliro? Eu já falei sobre tópicos que poderiam estar nesse vídeo De 12? em outros vídeos daqui do canal. Inclusive, eu fiz um vídeo aprofundado falando apenas sobre a arte medieval, que eu acredito que seja um ótimo complemento Tem que fazer um de medicina. Putz, ai, ai, vai, ai, o de medicina ia ser sinistro. para esse vídeo. Então não deixe de conferi-lo caso não tenha visto ele ainda. E também não se esqueça de deixar um comentário aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais Que porra é criptologia, mano? Toda a história da criptologia. Ó, o bicho tudo esquisito. vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. O cara é muito fã de One Piece, né, mano? Personagem de One Piece. E é um personagem mó secundário. É o da Cip Zero. Hum, hum. Se tiver mais de um alvo, oxi, agora o cabelo. Na hora que o outro vê o outro pipoca nele, vai-se embora. Ele vai-se embora, mano. Esse vídeo é bom também? Tu acha? Não sei, não vi. Eu vou deixar aqui, mano. Eu acho que esse. Não, a gente já viu um do Semideus já. Um vídeo do Semideus. Eu vou postar esse aqui no YouTube. Se a rapaziada gostar, eles me recomendam mais vídeos. Mas ele fez o Estranho Iceberg da Medicina. Aí, ó. Toma. Eu vou deixar. Se a rapaziada gostar, eles me recomendam aí algumas coisas aí. E como sempre, eu sempre dou uma analisada e vou salvando o que a rapaziada comenta. Ok? É nóis.